Eu queria que você estendesse a sua mão aqui para mim e abençoasse a minha vida. Profetiza aí palavras que virão através de mim, através de Deus, por mim, para a sua vida. Que frutifique, que germine e dê muito fruto. Que você esteja agora com seu coração aberto, sua mente permeável para aquilo que o Senhor vai falar. Já falou o meu coração e agora através de mim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Queria que você visse mais uma vez essa parte do eu vos escolhi e designei para que dê fruto e fruto que permaneça. Sendo assim, dando fruto e fruto que permaneça, você pode pedir o que quiser ao meu Pai e Ele o concederá. Vamos ficar nesse versículo, a gente ainda vai passear por alguns outros livros hoje, versículos pequenos. Mas o título dessa mensagem é: Quem sou eu? E essa foi a pergunta que eu me fiz no momento que eu estava começando a preparar essa mensagem. Quem sou eu? Por que eu fiz isso? Não que eu esteja passando por uma crise de identidade. Não que eu esteja sem saber quem eu sou, para onde eu vou. Mas é uma pergunta que nós precisamos colocar dentro de nós sempre. Sendo nós quem somos. Sendo nós vindo de onde viemos. Indo para onde iremos. Vai pegando sentido. Eu preciso saber quem eu sou para saber se eu estou realmente fazendo jus a quem me criou. E quando eu pergunto para você, quem você é? Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Quando nós fazemos essa pergunta, algo vem à mente, lógico. O que essa pessoa gosta, né? Suas preferências, suas habilidades, sua profissão, se é casado ou não, se tem filhos ou não. A gente começa a descrever a pessoa. Só que, na verdade, a pergunta de quem você é muito mais do que você faz, é muito mais do que você tem, muito mais do que você prefere ou deixa de preferir. A pergunta gira em torno de algo muito mais profundo do que isso. Porque quando você identifica quem você é, por isso você faz. Você é, por isso você não gosta ou gosta. Você é, por isso você alcançou ou deixou de alcançar. Então a identidade, ela é antes das consequências da identidade. E eu queria que você hoje pensasse o seguinte: o meu temperamento é diferente de outros temperamentos. Cada um de nós tem personalidades diferentes. E num certo momento eu me questionei sobre o meu jeito na minha vida, um pouco atrás. Eu achava que eu tinha que mudar muitas coisas para eu ser alguém que agradasse a Deus. E uma vez eu lendo um livro chamado Temperamentos Transformados, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, muito, muito antigo, mas sensacional. Eu percebi ali que Deus cria pessoas diferentes, com modos diferentes, com jeitos peculiares, para que vá e alcance o que Ele deseja através desse tipo de pessoa. Então existe, por exemplo, um Pedro sanguíneo, um Pedro que queria dar uma espadada e cortar a orelha do sujeito, porque ele falou contra Deus, e Jesus falou: segura a onda, Pedro, calma. Mas esse mesmo Pedro é o Pedro que foi o porta-voz do Evangelho depois da ressurreição de Cristo, transformou vidas absurdamente. João
era o homem que amava todas as pessoas e segurava no colo, era um homem de amor, era um homem que desejava que todas as pessoas encontrassem Jesus, e ele tinha um espírito manso, ele tinha algo mais calmo. Mas quando eu coloco Pedro e João, eu não consigo dizer, este é de Deus e este não. Quando eu coloco Pedro e João, eu digo, mais uma forma. Um alcança tipos de gente, outro alcança outras coisas. Um consegue preparar, o outro consegue definir. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a ver que eu precisava ser lapidada e não transformada. Eu não podia mudar o meu jeito, mas eu precisava de lapidação, porque Deus me criou de uma forma e, por conta da sociedade, das nossas criações, da nossa cultura, nós vamos fazendo as coisas do nosso jeito. Mas, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei para que sou chamada, quando eu sei definir para onde eu estou indo, eu sei o que eu preciso ser lapidada. Eu sei aonde eu preciso moldar a minha vida e como. No dicionário diz que a identidade de uma pessoa é a circunstância de um indivíduo ser aquele que ele diz ser ou aquele que alguém presume que ele seja, tá? Mas em Deus, nosso Criador, que me chamou para nascer, que me escolheu, e lá no Salmo 139 diz que Ele contou os meus dias, então Ele sabe até quando você vive, escreveu a sua história e te designou, começamos a ler aqui, para quê? Para que vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Então, no mínimo, se você não sabe para que você foi chamado ainda, aqui está um versículo que te mostra para que você veio, para que você dê fruto e fruto que permaneça. Isso já é algo para começar a te caminhar para quem você é. Só que eu não consigo definir em Deus a minha identidade se eu primeiro não me conheço, sei lá, nem sei quem eu sou direito, ou não conheço Deus, porque se eu vou definir a minha vida em cima dele, dentro dele, do que ele almeja de mim, eu preciso conhecê-lo. E se eu não tiver essas duas coisas, eu não consigo me desenvolver, não consigo dar frutos, ou então eu vou dar frutos para mim mesmo, ou para um Deus que eu criei, que eu defini que é. Vamos lá, não quero complicar, mas eu já falei aqui uma vez, e eu vou repetir, de repente alguém não estava, sobre projeção. O que é projetado no Data Show é algo que não vem deste aparelho. Este aparelho projeta algo que está interligado no computador. Então, a imagem que está lá, passa para cá, que passa para lá, numa iluminação. Este retroprojetor, esse Data Show, somos nós. Nós projetamos algo que vem de outro lugar. Quem é a sua fonte? Isso começa a te definir. Quando você sabe de onde vem tudo que você projeta, será que você está projetando o Deus real? Será que você está projetando um Jesus real ou algo que você alimentou dentro de você e por isso você está projetando aquilo? Muitas pessoas têm sido enganadas e perdido as suas identidades porque estão sendo reflexo de uma projeção falsa de quem Deus é. Aonde? Nas próprias igrejas, em livros, na internet, em todos os lugares. E isso não é algo que Deus não contava com isso. Na própria palavra diz que no final dos tempos muitas pessoas seriam enganadas, muitas pessoas deixariam o amor, deixariam de conviver com seus pais, brigariam, não se amariam mais, seriam egoístas, egocêntricas, solitárias. Então, quando você chega nesse texto, você já começa a ver quem você não pode ser. Porque se Deus, que me criou e me chamou para algo, e dentro dele eu vou me desenvolver, diz que no final dos tempos as pessoas seriam assim, ele já diz assim, cuidado para não se tornar um deles. Então ele já me dá características de pessoas que estão fora do que ele deseja. Por que eu estou falando isso hoje para você?
eu tenho ficado um pouco aflita com a forma das pessoas estarem servindo a Deus. E quando eu digo servir a Deus, eu não digo dentro de uma igreja em seus ministérios. Eu digo de entendimento do que Deus deseja mesmo. Porque hoje eu conversava com as meninas da minha turma lá no Esforce e dizia, se Deus me chamou para dar fruto, e eu entender que fruto é o missionário que vai dar, e ele vai evangelizar em outro lugar, eu me anulei, porque eu dei essa chance para ele, e ele pode ser um missionário sim, mas eu também sou missionária. Você é um missionário. Missionário não está dentro dos 5 ministérios que Jesus diz que a gente teria, que é o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista. Lembra disso? Não tem missionário ali. Isso não é algo específico para um grupo de pessoas. Somos missionários. Somos sacerdócio real na terra. Então, quem eu sou se eu digo que sou filho de Deus? Quem eu sou se eu digo servir ao Rei dos Reis? Quem eu sou se eu digo agora eu faço parte da família celestial? Quem eu sou? E aí eu queria contar uma historinha para vocês, que é sempre legal. Quando eu digo eu sou filha do Isaías Mendes e da Vera Mendes, vocês conseguem entender várias coisas em mim. Eu tenho uma cultura na minha casa, onde as pessoas brincam muito, fazem piada, sabem falar sério na hora séria, amam música, sabem chamar atenção. Eu vim nesse contexto. Então, quando você olha para mim, você consegue enxergar coisas dos meus pais. Aí eu me misturo a uma outra realidade de família, que é a do meu marido. E aí eu vou... E aí eu vou para uma outra realidade, uma outra família. E aí a gente perde a nossa identidade? Não, eu estou formando uma nova identidade. E os meus filhos serão impressos na minha, na dele, nas dos nossos pais, e terão sua nova identidade. Isso eu estou dizendo de uma família. Quando eu digo, eu venho da família do céu, Deus é o meu pai, Jesus é o meu irmão, eu sou amigo de Deus, eu fui resgatado pelo Senhor Jesus e hoje eu faço parte de um povo eleito. Como eu devo agir? Quais são as características que devem estar impressas em mim? Porque às vezes a gente esquece disso, né? A gente começa a caminhar como soldados numa batalha, dizendo, Jesus é nosso rei, Deus é o meu pai, eu amo as pessoas, eu posso curar através do nome de Jesus. Isso são frases que nós dizemos, mas isso está impresso em mim? Quando eu vou, eu dou fruto, e fruto que permanece? Ou eu sou um fruto que ainda não permaneceu e nem posso gerar outro fruto? Porque eu só posso gerar um fruto que permaneça se eu já vier de algo que veio, que me fez permanecer, certo? Eu vim de uma árvore que deu um fruto chamado Vivian, e esse fruto deu uma árvore que está dando fruto que permaneça. E assim vamos nós. Só que o povo de Deus está se perdendo na sua identidade. Nós cristãos estamos começando a beirar aquele povo, aquele tipo de gente que Jesus está dizendo que no final dos tempos haveria e não entraria no seu reino. Só que a Bíblia também é muito clara quando diz assim, vocês erram porque não conhecem. E a gente parou de ler a Bíblia. Eu não quero generalizar, tá? Eu estou falando isso como maioria. A nossa prática de vida está muito diferente do que Deus espera que seja. A nossa prática de vida está servindo a nós mesmos. Tudo que nós fazemos é para nosso conforto, nosso prazer, nossa alegria, nossa satisfação. E aí a gente se lembra, glórias a Deus, porque Ele me deu todas essas coisas e eu estou servindo a Ele. Aí a gente vem para a igreja domingo e em troca damos louvor, assistimos a pregação e voltamos para as nossas casas e assim segue a vida.
Será que Deus deseja que a gente seja um povo que vá e volte, vá e volte, vá e volte, para o mesmo lugar, todos os domingos, e abra a palavra no momento de jejum corporativo, e estude em família no momento que todos estiverem fazendo isso? Ao mesmo tempo, enquanto todos estão fazendo isso, eu não sinto necessidade. Eu sou um corpo fora do corpo. Todos estão caminhando em oração e jejum, mas eu não quero. Quero desse jeito. Quem eu sou? O que Deus imprimiu em mim? O que Ele deseja de mim? Aí nós vamos pensar em várias situações. Uma na sua individualidade, outra em você como família e outra em você como igreja. Ok? Na sua individualidade, se você for pensar sozinho em quem você é, de onde você veio, quais são as suas preferências, identidade sozinho, filho de alguém, você vai começar a escrever uma história. E essa história existe, já existe. Muitos de nós esquecemos do nosso caminho, né? Hoje eu estava contando para as meninas, eu fui uma criança preparada para ser onde eu estou hoje. Eu fui. Eu não acho que esse seja o meu destino final, mas hoje, o que eu faço, eu fui preparado para fazer. E antes que você pense que eu estou falando de igreja, no meu primeiro emprego, me desculpe se eu estou sendo repetitiva para algumas pessoas, mas eu já falei isso uma vez. No meu primeiro emprego, eu cheguei no primeiro dia de trabalho e a pessoa me disse, olha, você vai atender o telefone assim, Marketing, Vivian, é o nome da empresa, boa tarde. Sim. Você sabe? Então vamos lá. Aí, Marketing, Vivian, isso eu faço já na empresa do meu pai. Ah, é? O que acontecia? Nossa casa era uma casa que era uma empresa. Era uma gravadora e distribuidora do CD do próprio dono. Então, era uma empresa familiar que produzia CDs, então chegava a transportadora na minha casa, abria aquele portão lá do caminhão, descia um monte de caixa de CD, aí a Thaís, a Vivian, a Vera, o Isaías, todo mundo ia guardando os CDs, aí tinha que numerar, botando lá empilhadinho. Aí uma loja queria comprar, separa, embala, leva para a loja, bota no correio, vê o banco, extrato, puxa lá, atende o telefone, é a agenda, hein? Não se esqueça. Minhas amigas riam muito de mim, porque eu tinha que atender. Santuário Music, bom dia, Vivian. Vivian não. Santuário Music, bom dia. Ai, Santuário Music. Minhas amigas me zoavam, mas era uma empresa, eu tinha que atender assim. E meu pai, ele deu umas dicas pra gente que era assim, não atenda um telefone assim, vim correndo, é o primeiro. Santuário Music, bom dia. Não. Eu quero assim, Santuário Music, bom dia. Porque ele falava pra gente, eu já estudei isso, existe uma diferença entre você falar Santuário Music, bom dia, ou Santuário Music, bom dia, sorrindo. Então eu quero vocês sorrindo para falar do outro lado. O que é isso? Só uma historinha para vocês entrarem aqui no clima. Isso é algo que foi impresso em mim. Então, quando eu fui trabalhar, eu atendia Coca-Cola Marketing Vivian. Aí eu lembrava do bigode lá, falando, isso, minha filha, vai sorrindo. Normal. Aí, primeiro fax que vou passar, ninguém sabia passar o fax dos estagiários. Aí lá ia eu sei passar, gente, só vou virar ao contrário, tem que esperar o sinal. Passa e dá o start. Quem te ensinou? Não, meu pai. Isso foi acontecendo. Quando eu cheguei no momento que eu precisava aprender algo, não estou dizendo que todo mundo já deveria, mas eu já estava no momento, eu já estava sabendo fazer aquilo. E aí eu fui conseguindo ser mais rápida em outras coisas, né? Agora, como família, o que foi impresso em mim como filha? Quem meus pais desejavam que eu fosse como esposa, como mãe? Eles imprimiram isso em mim. Óbvio que eu fiz meus filtros, que isso é comum e é bom, natural e bom. Façam filtros. Porque aí você vai imprimir a sua identidade se conhecendo, senão nós ficamos repetitivos, copiões. E eu quero falar sobre isso. E aí, na família, você imprime a sua identidade com seus filtros e se torna aquilo que foi impresso em você também.
E como igreja, a mesma coisa. Eu estou numa comunidade de pessoas que eu decidi estar. Alguém aqui foi arrancado do seu lugar pela corda e puxado até aqui e falou, senta, se levantar, vai pagar multa. Você definiu estar. Você escolheu fazer parte desta comunidade. E esta comunidade está caminhando para um lugar, você sabe qual? Sem ser o céu? Um lugar de prática do reino de Deus. Um lugar que haja manifestação do Espírito por onde você for. Nós estamos estudando, jejuando, orando, criando movimentos que te façam praticar. Quem é você dentro desta comunidade? Você faz parte? Você ouve a autoridade de Deus que está sobre a vida de alguém e caminha junto? Ou você escolhe ser uma identidade fora? Porque se na sua casa você não faz isso e no seu trabalho você não faz isso, por que dentro de uma igreja nós seríamos assim? Somos identificados pelo que fazemos. E quando acontece isso, a gente mostra o nosso fruto. E esse fruto está permanecendo no trabalho, na família ou na igreja? Eu queria falar uma coisa para você. Vivian, eu realmente estou perdido, eu não me conheço, não me defini, não sei quem eu sou. Estou confuso ou confusa. Eu tenho duas coisas para te dizer, para você não fazer. Uma, copiar alguém. E outra, continuar nessa dúvida. Não existe. Esses dois caminhos, eles te roubam. Quer ver uma coisa? Quando eu não sei quem eu sou, eu começo a olhar ao redor. E aí eu digo assim, ele é um homem de Deus. Que família bonita, que emprego maravilhoso. E aí eu vou vendo tudo que ele tem de bom. E aí eu começo a seguir tudo que ele faz. Aí o cara faz assim, eu faço também. O cara levanta a mão no louvor, eu levanto também. O cara mencionou que ontem saiu com a esposa, vou cutucar meu marido. Eu vi uma foto dele na rede social, viajando com os pés para cima do barco, eu também quero fazer uma. E eu vou copiando um modelo de vida. Quando eu faço isso, eu estou andando um caminho totalmente inverso. É como se eu tivesse fechado a cancela do meu caminho e começado a seguir um caminho qualquer. Aí eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que em algum momento você vai se frustrar tanto que você vai falar, socorro! E aí Deus vai falar, vem cá. E a notícia ruim é que Ele vai fazer você voltar tudo de novo para começar a fazer o que Ele deveria. Isso é bíblico. Muitas pessoas perderam anos de vida porque foram por caminhos que decidiram ir sem perguntar a Deus e achando que era Deus que estava falando. Moisés é um. Será que nós vamos precisar, além de ouvir essas histórias, viver essas coisas? Atrasar a nossa vida, sabendo que muitos foram atrasados, todas as consequências de um atraso de não se conhecer e não saber para que existe, e definir seus passos sozinho, sem Deus, ou até achando que é o próprio Deus que está falando e não é, se baseando em verdades que você já tem dentro de si, e caminhando sozinho, achando que está agradando a Deus. Isso é muito perigoso. Hoje o pastor falou uma coisa aqui que pode virar uma frase dessas, estampa de camisa. Ó a dica aí. Que é o seguinte: pior do que você ser enganado por alguém, é você ser enganado por você mesmo. Pior do que alguém falar, você não permite alguém te engane. Você fala, não, você não vai me enganar não, isso aqui não é aqui não. Você define que você não quer ser enganado. Só que quando é algo que te satisfaz, que te gera conforto, você se engana. E você deixa. E você até cria verdades e traz até a verdade de Deus para isso. E começa a caminhar um caminho torto, achando que está reto. Mas eu sempre nessa dúvida volto e digo assim, a Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito. Se está muito fácil ou muito confortável, tem alguma coisa errada. Porque é estreito, poucos entrarão. A comparação sua com alguém rouba você de quem você realmente é e vai te cansar.
porque você vai ficar olhando e você nunca vai chegar no lugar que você deveria. Tem uma outra coisa que te atrapalha, além da cópia, o orgulho. O que é o orgulho nesse contexto? O orgulho está te desconectando do corpo. Por quê? Porque ele diz para você assim, a sua parte é mais importante, você é exclusivo, você merece mais honra porque o que você faz é mais importante do que os outros. Então isso te desliga. Porque se fosse assim, não existiria aquele texto que fala assim, uns são profetas, outros são mestres, e tudo que for feito, que seja feito para a glória de Deus. A quem precisa de honra, que seja dado honra. A quem precisa de revelação, que seja dada revelação. E assim você vai falando. Cada um vai ser tratado de uma forma por uma pessoa. Então, se eu acho que o meu é mais importante, eu me orgulho e rebaixo as outras pessoas. E me desconecto do corpo. E essa desconexão do corpo me desliga do princípio central. Porque o cabeça é Jesus. Então, se eu acho que o corpo está caminhando para um lugar e eu deveria caminhar para outro, eu estou fora. Porque, no mínimo, eu falaria, vamos todos, vamos ver no que dá, né? Outra coisa, a inveja. A inveja, ela atrapalha na sua identidade, de você saber quem você é. Por quê? E eu estou falando da sua inveja, não estou falando da inveja dos outros, não. Vamos reconhecer o nosso aqui. A minha inveja rebaixa a minha tarefa. Porque se eu olho para o outro e vejo alguém fazendo algo muito bom, ai, queria saber fazer aquilo, ou tendo algo muito importante e desejando ter aquilo, eu rebaixo o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço. E eu continuo fora da identidade. Porque Deus não levantou pessoas para que se sintam assim. Deus levantou pessoas para que sejam únicas. Nos amou primeiro de forma igual. Então não existe espaço para rebaixamento na identidade celestial. A inveja, ela sopra no seu ouvido assim, preciso que ele saia do seu caminho para você poder fazer as suas coisas bem. E aí você está anulando o outro. A Bíblia é clara, ela diz assim, andem juntos, fortaleçam-se, amem uns aos outros com amor fraternal, dando honra a mais do que você possa esperar para você mesmo. Só que eu posso não ser orgulhoso, não ter inveja de ninguém, entender quem eu sou, mas e ainda estar fora do que Deus me chamou para ser. Como assim, Vivian? É aquela questão da projeção. Eu posso ter ouvido em algum momento o meu eu, né? Minha voz interior, e definido assim, Deus me chamou para ser isso. E começar a caminhar aquilo, achando que realmente Deus me chamou para fazer aquilo, e em dado momento as coisas começam a dar errado, eu dou com a cara na porta, aí eu falo, isso é tribulação, é para eu não continuar seguindo, tem alguma coisa errada, e aí quando você começa a falar assim, cara, tá estranho, e você para e tenta repensar, Deus diz, obrigado por ter me chamado agora, desculpe você perder 20 anos da sua vida, mas agora eu vou te levar por um caminho que na verdade só levaria 6 meses. Olha a proporção de Moisés e do povo do Egito. Agora, eu quero entrar num quadro aqui de características dos filhos de Deus. Eu quero te ajudar a te conhecer. Se você quiser anotar, isso é muito bom. Eu peguei isso de um livro, tá? Não é da minha cabeça. E Deus me falou coisas que eu coloquei a mais aí. Um ponto que os filhos de Deus precisam entender que não podem ter, não podem, é vergonha. Vergonha não é timidez, não. Com vergonha de ir lá na frente falar, orar, não é esse tipo de vergonha. É a vergonha que impede a honra. É a vergonha de pecado, né? A vergonha que o pecado trouxe para a sua vida. Todos nós nascemos do pecado. E se continuarmos no pecado, seremos iníquos.
E Deus não se agrada desse tipo de gente, então não é a identidade do povo celestial. Então, vergonha, que é aquilo que abate a sua vida por conta de pecado, você precisa se levantar, você precisa dizer: eu não nasci para isso, eu quero dupla honra na minha vida por essa atitude de retidão, de justiça de Deus na minha vida, de santidade, e eu quero impactar as pessoas com o meu posicionamento. Isso já é algo que você pode escrever aí como identidade do povo de Deus. Quando eu me sinto envergonhado, é como se eu fosse um órfão. Pensa num filho de Deus envergonhado pelo pecado. Não combina. Não existe essa pessoa. Porque Deus faz o quê? Deus te redimiu. Deus mandou Jesus para que, se você crer nele como Senhor da sua vida, Ele te apaga todo o seu passado, te traz para uma nova vida, te fazendo filho. E se Ele te faz filho, cadê a sua vergonha? Sua vergonha foi transformada em honra. Ele te trocou as suas vestes, te deu uma coroa, calçou as suas sandálias, te deu um anel. Você é filho. Você não é órfão. Você não precisa lembrar do seu passado o tempo todo, porque Deus se esqueceu. Outra característica que um filho de Deus não pode ter: eu sou uma pessoa sem herança. Todos nós que somos filhos de Deus temos herança. Qual é a nossa herança? Como filha do Isaías, eu tenho uma herança: uma casa no sapê e algumas matrizes de uns CDs. Um dinheiro guardado aí, um carro, não sei. Outros têm fazendas, empresas. Outros não têm nada, só têm dívidas. Como filha de Deus, qual é a minha herança? Qual é a sua herança como filho de Deus? Você está cuidando desta herança? Aí você pode entender o que você quiser. Eu penso em família, filhos. Eu penso no que está me esperando. A igreja parou de falar da volta de Cristo. E a volta de Cristo me remete à minha herança. Porque quando Jesus voltar, existe um lugar guardado para mim e para você, onde nós viveremos eternamente, no gozo celestial do nosso Pai. E isso é a nossa herança, já pronta. Se eu caminho fora do objetivo de quem vai chegar neste lugar, eu estou agindo como um filho sem herança. Não tem nada mesmo? Não tem nada a perder? Só tem dívida? Então não tem característica de filho celestial, de filho de Deus, que haja sem expectativa de onde vai chegar. A sua herança maior é os céus. E aquilo que Ele te deu para cuidar como herança aqui na terra, o que você tem feito? Você tem dado fruto que permaneça? Ou você tem deixado para lá e se preocupado com a sua identidade apenas? Porque quando você é casado, você tem uma preocupação. Duas: a sua e do seu cônjuge. Amor, eu estou lendo a Bíblia todo dia, cadê você? Não estou vendo. Ó, Deus está me mostrando coisas, não está falando com você. Vamos lá, estamos juntos, né? Quando Ele te dá um filho, você tem 3 coisas para cuidar: você, seu cônjuge e o seu filho. Quando você tem 2 filhos, 4 coisas. E 3, Deus te abençoe. Por isso que a Bíblia é clara quando diz assim: olha só, o melhor seria que ninguém se casasse, porque cuidaria das coisas de Deus de uma forma incomparável. É óbvio, você só precisa dar conta de si mesmo e caminhar no que o Pai desejou. Agora, quando você tem um cônjuge, não que isso seja um peso, mas você precisa dar conta disso e também da sua vida espiritual. São 2 coisas. Deus não está falando assim: ah, já que você casou, ó, metade para mim, metade para você. Não. É assim: você quer casar? Vou te dar, vai dar trabalho, hein? Vai ter que cuidar de 2 coisas. Vai ter que caminhar junto arrastando alguém. E aí, quando eu quero ser o peso, eu deixo a pessoa me arrastar mesmo. Identidade, eu preciso começar a trabalhar na minha herança. Marido, filhos, céu.
o que Deus me deu aqui, meu ministério, meus frutos. Estou cuidando disso? Mais um ponto. Deus não gerou ninguém, nenhum filho, que não saiba descansar nele. Então, na sua identidade precisa haver descanso. E o que o descanso define? O descanso define deleitar-se. Você já deve ter ouvido eu falar isso. Deleitar-se é aquele momento em que o bebê, que acabou de mamar, no seio da sua mãe, joga a cabeça para o lado e faz assim. Isso é o deleitar-se. E isso temos que fazer com Deus. Aí você vai, óbvio, pensar naquele pior momento da sua vida, que você precisa deleitar-se no Senhor, aí você bota um Rivotril para dentro e deleita-se no Senhor. Não é dessa forma. Mas às vezes ajuda, amém, continua, só cuidado para esquecer que deleita-se no Senhor. Mas não só isso. Preocupações, medos, ansiedade, insegurança, isso não faz parte da identidade de filhos celestiais. Ai meu Deus, eu vou orar, se não for curado. Identidade celestial, o que Jesus mandou eu fazer? Vai, ore, manifeste o reino. Quem não quiser, sacode as sandálias e segue em frente. Foi isso que ele disse. Isso tira de mim uma carga absurda. Jesus disse para mim, olha, nem tudo que vocês determinarem acontecerá hoje. Por quê? Porque isso só vai acontecer quando vocês viverem comigo. Isso tira uma outra carga absurda de mim. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu gostaria que isso fosse feito, eu gostaria dessa cura. Nós determinamos em nome de Jesus. Se vai curar ou não, é algo que Jesus carrega. Uma vez o pastor falou aqui uma coisa interessante, que ele falou sobre o amor, né? Que as pessoas têm confundido um pouco o papel de quem deve amar. Nós devemos amar uns aos outros, sim. Devemos trazer essas pessoas para perto de Jesus, sim, amando. Mas o amor que tem que partir de Jesus para transformar a vida é de Jesus. Eu não posso transformar ninguém. E não é o meu papel. E isso me tira uma carga absurda. Porque eu vou te encaminhar. Eu vou te dizer, querido, querida, não é assim que se faz. Querido, querida, não pode ser desse jeito. Jesus não te chamou para isso. Cadê a sua identidade? Vamos caminhar juntos. Eu estou amando essa pessoa, mas eu estou tirando ela do lugar que eu estou vendo que não é para ser. E estou levando ela para quem? Para quem vai amar e transformar e salvar. Se eu não faço isso, eu não estou amando. Eu estou dizendo assim, Jesus, faz o seguinte, deixa que eu vou amar essa pessoa por você. Vem cá, não tem problema, Jesus vai te entender. Lembra que o pastor falou isso uma vez aqui? Isso não é o amor. Jesus está lá, não, é outro amor, é amor para trazer para mim. Se você deixar ele do jeito que ele está, eu não posso transformar ele. Ele vai achar que eu sou um Jesus que aceita isso e eu não aceito. Vai você e ele para o inferno, não. Vem amar comigo do meu jeito. Aí, ó, projeção errada. Jesus te aceita. Jesus te... Cadê a sua identidade de filho celestial? Estou perdido, vamos para a Bíblia. Profetas, Daniel, Ezequiel, Neemias. Vai falando mais. Todos esses chegavam e diziam, querido, não tem problema. Não, pelo contrário, eles eram chamados de perturbadores. Porque eles eram profetas, não eram aqueles profetas que diziam, eis que virá uma nuvem e choverá sobre esta cidade. Não era só isso o profeta. O profeta, ele chegava num lugar onde estava todo mundo pecando, ele se colocava diante das pessoas e projetava a luz. E essas pessoas viam quanto elas estavam sujas, nuas, imundas, e se arrependiam. Então, essas pessoas, esses profetas, eles chegavam nos ambientes e diziam assim, não preciso do seu amor, não preciso da sua aceitação. Estou aqui porque fui chamado para confrontar o pecado nesse lugar. E Deus será com aqueles que se arrependerem, vocês são dignos do reino de Deus, e aqueles que não se arrependerem morrerão eternamente. Beijo, fui. Esse indivíduo, a identidade dele é confrontar pecados. Chamado para
trazer luz para um lugar, ser sal na terra, você acha que isso não faz parte do seu chamado? Porque a Bíblia diz que todos somos chamados para isso. Então, aquela coisa do, não, o pastor que tem que fazer isso, não, o profeta que, tararã, a revelação veio da irmã tal. Nós todos fomos chamados para frutificar, nós todos fomos chamados para confrontar, todos fomos chamados para refletir a luz que ilumina o pecado e deixa tudo à mostra. E essas pessoas precisam olhar e se definir em Deus. Eu estou trazendo identidade para outras pessoas. Outra coisa que não combina. Eu vivo como escravo. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu numa cruz para te libertar da escravidão. Você é livre. Livre para quê? Eu sou cheio de regras. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Tenho que fazer, tenho que cuidar, tenho que... Não. Quando nós enxergamos as coisas dessa forma, não há dentro de nós motivação para fazer. E aí realmente são regras. Mas quando eu entendo para onde eu estou indo, para que fui chamado, o que Deus espera de mim, essas regras se tornam degraus, prêmios. Videogame, Super Mario Bros, adorava. Moedinha, 100 moedas, uma vida. Mas eu tinha que ir lá em cima voar, descer, entrar num cano verde, descer para um subterrâneo, bater a cabeça num tijolinho, aí crescia um negocinho, eu pegava. Isso são regras, obstáculos? Não, eu estou ganhando coisas para eu continuar meu jogo. Um exemplo que me veio agora aqui, mas enfim, pega aí. Regras. Que chatice. O que está dentro de você? Você está indo para um lugar mesmo? Você quer alcançar esse lugar? Você quer chegar nesse lugar? Como você quer chegar? Triturado? Massacrado? Ou você quer chegar forte e falar assim como Paulo falou, terminei minha carreira, prefiro a morte do que a vida. Gente, isso é lindo, porque aqueles que morrem estão muito melhores do que os que estão vivos. Por quê? Porque estão com Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele tanto sabe quem é Jesus que ele prefere estar morto. Ele tanto almeja os céus que ele quer logo que passe tudo aqui na terra. Porque nele está impressa uma identidade celestial. E a gente está muito longe disso. Sim ou não? Sim. A gente está caminhando sozinho, no escuro. De vez em quando vem a lanterninha em cima da gente, a gente pega a lanterninha e ilumina o outro, mas a pilha está caindo. Aí o cara que estava sendo iluminado pela gente, daqui a pouco está no escuro também. Aí está, ô, cadê você? Vamos embora, vai pela voz. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja holofotes na nossa frente, iluminando mesmo, transformando vidas, curando, libertando. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele disse assim, eu quero que vocês entrem, porque eu virei atrás. E o que eu designei para vocês é, vão entrando pelas cidades e curando e libertando. Então está aí uma coisa que você pode começar a fazer para imprimir a sua identidade celestial. Curando e libertando. Ah, mas eu não sei expulsar demônio. É 1 ou 2, vai com mais alguém. Cola em quem sabe. Aprende e ensina outras pessoas. A vida da gente, a vida daqueles que servem a Deus, ela não tem nada a ver com aqui. E quanto mais os dias passam, mais a gente se preocupa com as coisas que a gente está deixando aqui. Com o que a gente vai fazer amanhã. E a Bíblia diz para mim, por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, vestir? Porque se Deus veste os lírios do campo e dá ninho aos pássaros, quanto mais a vocês que são valorosos. Cadê essa parte da sua Bíblia que você esqueceu de ler? E você fica lá, não tenho. Tenho que trabalhar muito para conseguir. Escravidão. Você está doando a sua vida para aquilo que não é para você doar. Você está se desgastando. Em vez de se deleitar. Eu vou usar um termo aqui popular, mas
não está vindo outra coisa na minha cabeça. Curtir a vida em Deus. Curte a vida em Deus, porque a vida em Deus, ela é leve, ela é tranquila. Jesus te disse: se eu for o seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Em verdes pastos eu te farei andar. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, porque vai existir esse momento, não tema, porque eu estou contigo. Que tipo de escravo eu sou dessa vida, das coisas que estão aqui, que eu construí, com tanto tempo que eu perdi gastando nisso? Tanto tempo, tanto dinheiro, tantas noites, tantos esforços, tantas discussões, tempo perdido, enquanto eu poderia estar me dedicando a coisas que fiquem, que permaneçam. Cadê os meus filhos? Cadê o meu cônjuge? Cadê a minha vida espiritual? O que eu desenvolvi? Nada. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. O que significa isso? Numa guerra, no momento que a Bíblia foi escrita, as lutas eram travadas em guerras. E a Bíblia diz no Salmo: feliz é aquele homem em cujas aljavas, que é aquela bolsa, tem flechas certeiras para atacar o inimigo. Assim são os filhos enviados de Deus para vocês. Que eles sejam flechas. Só que flechas não é o que você gerou, não. Tem 3 flechas, tem 2 flechas, tem 1 flecha, tem 5 flechas. A flecha, ela precisa estar afiada, reta. Porque se o pai mirar e a flecha estiver torta, a flecha vai matar, vai cravar numa árvore, vai quebrar numa pedra, não vai chegar onde tem que chegar. Então, muitos pais estão se preocupando com as suas próprias vidas espirituais, lendo livros, alcançando o coração de Deus, e o filho está lá, a flecha torta. Na hora que ele falar: agora meu filho, agora eu vou te lançar, cai no pé dele mesmo, quebrada, torta, enferrujada, sem polimento, não estão sendo afiadas. E o que seria uma flecha afiada? Falamos isso aqui durante todo esse jejum, sobre trazer os filhos para dentro do contexto da sua vida. Estou passando necessidade, filho, vamos orar. Estou fazendo um propósito com Deus, bota o filho junto. O filho não pode fazer jejum, corta alguma coisa. Fala para ele sobre o princípio do jejum. Lá em casa o jejum, Camila não faz, ainda não tem entendimento, mas Bernardo, ele corta um negócio duro para ele. Chocolate, videogame, é um jejum de criança, né? Não vai ficar sem uma refeição, só no líquido, só nas verduras. Difícil, mas ele entende o propósito. Preciso abrir mão. No de 40 dias, ele escolheu o refrigerante, que para ele é uma coisa, não me critiquem, mas ele gosta muito disso. E aí eu falo: filho, só sábado e domingo, mas um golinho. Aí abriu mão do refrigerante nos 40 dias. Incrível, cara, a criança leva um negócio a sério muito mais do que a gente. É o princípio do jejum. Filho, o jejum não é isso, tá? A mamãe está só te ensinando. Abrir mão de um refrigerante você está fazendo uma abstinência a algum alimento. Tá? O jejum é outra coisa, o jejum é isso aqui, mas você ainda não está preparado para esse jejum, mas o dia que você tiver, você vai fazer igual a gente. E ele precisa desejar isso. Eu quero chegar no dia do jejum, que todo mundo faz. Se você faz jejum, não vou fazer não, besteira isso. A sua flecha está ficando torta. Você não está ensinando o propósito de andar em comunhão com os irmãos, o propósito de alcançar algo em Deus que foi colocado no coração de alguém, e esse alguém chegou, colocou para a igreja. Outra característica que um filho de Deus não pode ter: tristeza. Jesus chegou e falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu te darei mais tristeza, mais peso, mais culpa. Não, ele disse: eu vos aliviarei. O que é um semblante de alívio? Uma pessoa aliviada é triste? Vamos passar para outro versículo. Eu transformei o seu lamento em baile.
a sua boca se encherá de riso e a vossa língua de júbilo. O que está saindo de você? Qual é o semblante que você tem? Isso é impressão dos céus. Não sou assim. Você não está se portando como o DNA que você deveria ter. Porque se você se diz filho de Deus, se você se diz servo do Deus Altíssimo, irmão de Jesus, você não está proclamando o reino, não está curando enfermos, não está frutificando e dando fruto que permaneça. É escravo, tem medo, é ansioso, não tem alegria, é inconstante. Desculpa, você está vindo de outro céu.